Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do BODB11, famoso bodão da massa. É que ele está até em emissão. Agora vamos discutir um pouco sobre ele, né? É um fundo aí que ele sempre aparece na mídia. Eu acho que o Gabriel é um cara muito acessível, e isso, eu falo isso de forma muito elogiosa, né? É um grande elogio, na minha opinião, da gestão que se esforça aí para aparecer cada vez mais, tá bom? É, Mas antes, claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal também e entra no grupo gratuito Telegram, vou deixar ele aqui embaixo, beleza? Ele está em emissão, como eu disse, né? Está tentando captar 100 milhões de reais para dar uma turbinada a mais no fundo, super importante. Para pessoa física não faz tanto sentido entrar, na minha opinião, porque está ali com uma taxinha de 3%, né? 0,28 centavos. Somando a uma cota, aqui ele até mostra, né? Somando ao preço unitário, ele fica aí num total de 9,43, que está maior do que o valor do mercado secundário, que hoje estava em 9,38. Então não faz muito sentido para pessoa física muito pequena, né, assim, que não tem muitos milhões para investir, entrar nessa oferta, na minha opinião. Inclusive uma oferta abaixo do VP, o que é algo que eu não gosto, né? Então, assim, isso aí é um player muito grande, com muitos milhões. Aí no mercado secundário ele machucaria o book, né? Prejudicaria muito a liquidez, ele entra no meio dessa missão, assim, talvez faça um pouco mais sentido. Mas para pessoa física não faz sentido nenhum, na minha opinião, né? A cota de mercado ali da última vez estava 9,49, né? Mas deu uma apertada bastante, a cota caiu ali, né? Ficando ali menos interessante para quem gostaria de entrar nesse fundo, tá bom? Cota patrimonial 9,45, então a emissão está abaixo do VP mesmo, né? 9,43. E é um fundo de renda fixa, negociado na bolsa, né? E isso ali é uma coisa que o pessoal tem que entender. É um fundo que investe em renda fixa, né? Um fundo de renda fixa negociado na bolsa de valores, perfeito? O PCA ali mais 8,45 e uma duration maior de 6,5 anos. Em relação à distribuição, 0,12 centavinhos por cota, que dá um yield analisado aí muito interessante, na minha opinião, de 16,3%, né? Quando a gente pega aqui, inclusive, a comparação com, né, o CDI, né, considerando uma comparação de distribuições isentas de IR para pessoa física, o CDI do período aplicado à tarifa de IR correspondente a cada distribuição, elas representam 153% do CDI. Muito interessante, né? Não é todo mundo que bate CDI, não. Em relação ao número de cotistas, eu acho que tem todo o potencial para aumentar muito mais. A gente vê que quando a gente pega aqui de 7,7 para 11,7 foi aquela emissão, né? Ele quase que dobrou ali o número de cotistas. Foi uma emissão muito bem sucedida da última vez, né? E a gente espera que, claro, esse fundo sempre cresça, né? Com PL aproximadamente 275 milhões, é um fundo ainda pequeno relativamente, mas está fazendo um bom trabalho, na minha opinião, né? Em relação ao market to market, é muito legal esse relatório do Bodão, eu sempre elogio, porque às vezes a pessoa está entrando agora no mercado, né? Quem aprender um pouco mais sobre o mercado, aí ele vem ler, né? O que é o market to market. Isso faz todo sentido lá nas debêntures. Por quê? Porque as taxas influenciam o preço das debêntures. Isso pode gerar, inclusive, ganho de capital, a depender da estratégia do fundo, concorda? Então faz muito sentido aqui. E aqui eles explicam, né? Considerando as movimentações em setembro, houve uma abertura de 0,34% do vencimento de 2030, movimento relevante. Este é um dos fatores que influencia as taxas de debêntures e o seu preço na marcação ao mercado, que é o que estava falando aqui do lado, né? De 29/9 da data base deste relatório, o yield dos ativos do portfólio se encontrava numa taxa equivalente a IPCA mais 8,45. Além das debêntures, o fundo detinha 3% de caixa, né? E aqui ele até fala de ganho de capital de renda, né? Se você tiver curiosidade, está começando aí no mercado, pega esse relatório inicial, dá uma lida, é bem legal, tá bom? Em agosto, incluímos um ativo no nosso portfólio, que é o CRI da Origo Energia, empresa fundada em 2010, que é uma das referências de mercado de geração distribuída. A empresa possui mais de 80 mil clientes e tem uma capacidade relevante aqui, né, de geração de energia e tudo mais. O investimento foi realizado de PCA mais 10,5, eu acho bem interessante, né, com um spread aí de 522 bips, 5,22%, né? Sobre a NTNB, uma taxa bastante atrativa, na minha opinião. Na nossa opinião, concordo, né? Que ele mostra, né? Que ele sempre aparece muito, tem inclusive duas entrevistas deles com a gente. Uma eu fiz a entrevista e outra o B fez a entrevista. As duas estão muito boas mesmo, Gabriel. Deu uma aula nas duas, tá bom? Mercado de crédito. A ponto de vista técnico, é possível observar um humor a partir de mercado por crédito nas bases de variações dos spreads médios. Os eventos da laje americanas lá no início do ano causaram um aumento generalizado dos spreads, né? Ou seja, assim, caiu o preço unitário do ativo, né? O spread deu uma aumentada, indicando uma aversão a risco por parte dos alocadores. É isso, né? Se você está em um momento de risco, você quer mais dinheiro pelo seu dinheiro, né? Se suar dinheirinho, você quer que ele renda mais, né? Na nossa opinião, esse feito não tinha lastro na deterioração da qualidade do crédito, avaliando que os spreads retornariam para patamares históricos dentro de alguns meses. E aí eles, né, mostram aqui que
Segundo eles, né, o spread de fato foi o que aconteceu, né? A estratégia deles tinham razão. E é isso que é interessante em relação a investir em fundos profissionais, né? Você é um médico, você é um advogado, você é um engenheiro, você é um profissional CLT, você é um servidor público, e aí você tem um gestor que vai ficar ali o dia inteiro dele como equipe profissional fazendo aquele trabalho por você, né, analisando as debêntures, ou lá nos FIIs dos CRIs, ou lá nos FIAGs dos CRAs, e por aí vai. Você não consegue, por exemplo, lá nos CRIs, ler um termo de securitização, mas todos os contratos vinculados, né, enfim, difícil, muito desafiador isso. Nossa tese era de tanta abertura dos spreads quanto fechamento poderiam ocorrer relativamente rápido. Os papéis corporativos mais líquidos se movimentaram mais rapidamente. Os gráficos abaixo evidenciam a última etapa deste movimento, que temos antecipado e acompanhado nos últimos meses. Então é isso, né? Eles fazem esse trabalho para você. Em relação à liquidez, eu acho que está ali no limite, assim, que fosse interessante para os fundos imobiliários, mas em relação ao número de cotistas, essa liquidez é até interessante, né? O número de cotistas barra liquidez. E para os fins, a gente tem que dar de fato uma colher de chá, né? Porque ainda é, infelizmente, um produto pouco conhecido. Não sei por que a Casa d'Água não é, já que tem isenção de imposto de renda no rendimento e também tem no ganho de capital, né? A baixa sensibilidade aqui na taxa de retorno, e a taxa de retorno vai depender do preço que você vai pagar. Então, por exemplo, hoje você estaria ganhando quase mais ou menos ali, um pouco mais do que isso, IPCA mais 7,5%, que é bem interessante, né? Aqui ele fala a rentabilidade ajustada por distribuições e ele vence ali, né, um bodinho aqui, aqueles grifos aqui, né, ele vence aqui, né, a NTNB 30 e é interessante, né, assim, a inflação no Brasil aqui, os títulos vinculados à inflação têm boas rentabilidades no Brasil, inclusive, tá bom? Concentração, outro ponto de atenção, né, a gente inclusive fala sobre isso lá na live, né, que é a rota dos grãos, tem uma percentual bem alto. Já melhorou bastante, com toda a certeza, né, que está para 18,2%, mas já era muito mais, mas ainda a gente tem que prestar atenção, né? Sem falar nisso, a gente tem também outros pontos aqui acima de 10%, que eu acho que é onde que a gente tem que mais prestar atenção, apesar de que, claro, os percentuais menores podem dar problema também. Em relação à consolidada, né, por setor no PL, a gente vê transmissão em rodovias ali meio que dando uma equilibrada, transmissão é mais segura e rodovias é um risco um pouco maior, né? Então é algo que o cotista tem que dar uma olhada. Em relação ao rating, né, lembrando que não é porque não tem rating que é um ativo ruim ou pouco seguro, né? Você vai ter que confiar ali na gestão de crédito, né, gestão de risco ali da gestora, né, no próprio comitê que ela tem ali. E esse fundo ele tem uma estratégia de originação e estruturação, e aí você pode depois, né, pedir um rating para melhorar a liquidez no secundário. Pode sim gerar um grande valor para o cotista, né? Mas você tem que prestar atenção nesses detalhes. E aqui ele já fala sobre os emissores, né? Caso você tenha interesse também, se for, vale a pena conhecer um pouco mais. Inclusive lá na live a gente fala dos riscos dos setores, ficou bem legal também, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal aqui também e se torne membro para apoiar o nosso trabalho cada vez mais. Abração e até a próxima.